Vamos voltar a conversar com a correspondente Mariana Jangiacomo, direto da capital americana, Washington. Mariana, a CNN apurou os bastidores por trás dessa decisão de Donald Trump que surpreendeu a muitos. Conta pra gente. Isso, Juliana, a CNN apurou e a gente traz essas novas informações, então, do que levou o Donald Trump a fazer esse ataque contra o Irã. O que a CNN apurou é que Trump acreditava que a diplomacia simplesmente não iria mais funcionar. Isso depois da reunião de ontem em Genebra, na Suíça, entre o Irã, o Reino Unido, a Alemanha e a França, em que os iranianos disseram que não iriam dialogar com os Estados Unidos se Israel não parasse de atacar os iranianos, não parasse de atacar o Irã. Então, Trump teria acreditado que a diplomacia não funcionava mais e que era necessário realmente fazer esse ataque contra as instalações nucleares do Irã. A CNN também apurou que Trump não planeja fazer mais ataques contra o Irã. Ele espera que esses ataques sejam o suficiente para que os iranianos concordem em acabar com a guerra. Ou seja, Trump, então, atacou porque acreditou que a diplomacia não funcionaria mais depois da reunião que aconteceu ontem em Genebra, na Suíça, e não pretende atacar mais, pelo menos nesse momento. Acredita que esses ataques sejam o suficiente para que o Irã se renda e concorde com o fim da guerra. Agora, a questão, Juliana, é se realmente vai ser possível, né? Se realmente as coisas vão acontecer dessa forma. Por quê? O Irã já tinha dito que se os Estados Unidos atacassem, iria retaliar contra alvos americanos. Então, não se sabe se o Irã agora vai responder contra alvos americanos na região, contra aliados americanos ali na região também, contra alvos americanos em outro lugar dos Estados Unidos. Enfim, não se sabe exatamente de que forma o Irã pode responder a esses ataques, e aí se os Estados Unidos vão de fato conseguir ficar de fora, né? Vão de fato conseguir limitar o envolvimento a esses ataques contra instalações nucleares. É o que Trump diz. Trump diz que não planeja atacar mais o Irã, que atacou porque julgou necessário, porque Israel não teria as forças ali necessárias, o equipamento necessário para atacar essas instalações nucleares, e porque a diplomacia não estava mais funcionando. E aparentemente, Juliana, essa reunião de ontem, a reunião lá em Genebra, na Suíça, foi uma reunião chave, foi um motivo importante para Trump acreditar que a diplomacia realmente não iria funcionar. Ele saiu ele não participou, né, os Estados Unidos não participaram da reunião, porque só os europeus estavam falando com o Irã naquele momento, mas à tarde ele chegou a comentar a reunião, disse que ainda não tinha tomado uma decisão, mas falou que achava que os europeus, na verdade, não seriam capazes de ajudar e que seria muito difícil fazer Israel parar de atacar naquele momento, porque a situação estava indo bem para Israel, foi o que disse Trump ontem à tarde. E aí hoje, então, ele avaliou que a diplomacia não funcionaria mais depois dessa conversa de ontem, que a diplomacia não iria para frente, que só os Estados Unidos poderiam ter a força e os equipamentos necessários para fazer esses ataques e que os ataques eram necessários. É importante a gente lembrar, Juliana, que apesar de Trump falar que não queria colocar os Estados Unidos em mais guerras, que queria, pelo contrário, tirar os Estados Unidos de guerras, ele sempre falou que o Irã não podia ter uma arma nuclear. Isso é fato. Então, a Trump vinha falando já que o Irã estava há meses ou semanas de conseguir desenvolver uma arma nuclear, algo que é contestado por informações da própria inteligência americana, inclusive, mas Trump dizia muito isso. Então, não é exatamente uma surpresa, né, que ele estivesse considerando fazer esses ataques a essas instalações que realmente só conseguiriam ser atacadas por equipamento americano, por bombas americanas. Então, foi isso que ele considerou. Agora a gente tem essas informações de bastidores a partir da reunião de ontem, sinais de que a diplomacia não iria funcionar e acreditando que era preciso fazer esse tipo de ataque para prejudicar as capacidades nucleares do Irã. E aí ele espera, então, diz que não pretende atacar mais, pretende limitar o envolvimento dos Estados Unidos a esses ataques, mas a questão é se isso realmente vai ser possível. É isso, e com respostas reiteradas, né, de iranianos sobre não recuarem sobre o programa nuclear. Agora vem uma resposta do presidente americano. Mariana, nos conte também o que a gente já tem de repercussão em relação a políticos americanos sobre esse ataque. Juliana, vários congressistas já falando, tanto republicanos quanto democratas, já se posicionando publicamente, alguns a favor e alguns contra esse ataque.
os democratas, a oposição em geral, contra esse ataque. Já existia toda uma movimentação da oposição no Congresso, inclusive para contestar um ataque de Donald Trump sem consultar o Congresso primeiro, porque, Juliana, essa é uma questão que agora vai ser muito trazida à tona aqui nos Estados Unidos. Já vinha sendo trazida nos últimos dias, mas agora ainda mais. A questão de se o presidente precisaria da autorização do Congresso para lançar um ataque como esse ou não. Esse é um tema controverso, já existia um debate sobre isso aqui nos últimos dias e a oposição já vinha se mobilizando no Congresso para deixar bem claro que Trump precisaria sim da autorização do Congresso para lançar esse ataque. Ele lançou, então agora os democratas, lançou sem essa consulta. Então agora os democratas já estão nas redes sociais falando sobre isso. A gente separou aqui algumas reações, olha só. A deputada democrata Sarah Jacobs, da Califórnia, escreveu: os ataques de Trump contra o Irã não são apenas inconstitucionais, mas uma escalada que corre o risco de levar os Estados Unidos a outra guerra mortal e sem fim. Outro deputado também, até um deputado republicano, porque o que acontece? Isso, a gente está falando da oposição, mas dentre os republicanos também existia uma ala que não queria que Trump atacasse o Irã. Uma ala que acredita que esse tipo de intervenção não traz nenhum benefício para os Estados Unidos, não é interessante para os Estados Unidos. E aí a gente já tem manifestação também desses republicanos. Olha só, Thomas Massie, do Kentucky, escreveu: isso não é constitucional. Então, olha só, um republicano se juntando ao que diz a oposição também. Agora, há a reação dos republicanos que são favoráveis a essa ação de Donald Trump, que vinham fazendo pressão, inclusive, para ele atacar o Irã. Lindsey Graham, um nome super influente no partido, estava pressionando bastante Trump a atacar o Irã, a tomar essa ação, já comemorou nas redes sociais. Também Andy Harris, de Maryland, aqui perto de Washington, chamou a ação militar de paz pela força. Enfim, então a gente tem esse tipo de movimentações contrárias a Trump, questionando a constitucionalidade da ação de Trump, principalmente por parte da oposição, e republicanos divididos entre se manifestar contra ou a favor desse ataque, da forma que já vinham se manifestando nos últimos dias, Juliana.